Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Introdução da lição. O reino de Deus é apresentado na Bíblia numa dimensão material e também espiritual, para o tempo presente e para o tempo futuro, com uma abordagem de conhecimento da sua natureza e da sua essência. Nesta lição, nós vamos confirmar a existência do reino de Deus, como primeiro ponto. Em segundo lugar, veremos a natureza da universalidade do reino de Deus. Como terceiro ponto da lição, entenderemos que é imperativa a proclamação do reino de Deus a todas as pessoas. No quarto ponto da lição, conheceremos quais são os requisitos morais e espirituais para entrar no reino de Deus. E, finalizando o nosso estudo, o quinto ponto da lição, identificaremos as principais virtudes para viver no reino de Deus. Ponto número 1 da lição: a existência do reino de Deus. A existência do reino de Deus em todas as suas dimensões revela nas Escrituras Jesus Cristo como Rei único, absoluto e eterno deste reino. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, Jesus aqui ele faz a assertiva de que existe um reino e que ele é o rei deste reino. E que este reino não é daqui, ou seja, ele está numa dimensão espiritual. Então, o reino de Deus, ele existe na dimensão da eternidade, que nós chamamos a dimensão espiritual. Ou seja, e essa dimensão continua Jesus como Supremo Rei, que governa então com poder e autoridade, sendo também este reino real na sua dimensão pessoal. E aqui, essa dimensão pessoal é a nossa dimensão presente. O reino de Deus, além de estar numa dimensão espiritual da eternidade, ele está também numa dimensão presente em nós. Significa, então, que esta presença deste reino é quando nós nos revestirmos ou nos revestimos, melhor dizendo, da cidadania celestial. Quando recebemos Jesus em nosso coração, nos arrependemos dos nossos pecados e, e vamos dizer assim, entregamos a nossa vida a Ele, reconhecendo o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor. Portanto, o reino de Deus está dentro de nós, presente em nós. Lucas 17, 20 diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus disse aqui para os fariseus sobre a vinda do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. E quando é que ele está dentro de nós? Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. E este reino existe na dimensão espiritual, na eternidade, como já mostramos quando Jesus falou sobre isso.
que o reino dele não era daqui. Mas este reino também, de forma prática, ele vai ser consumado no milênio, tal qual o jardim, como era no Jardim do Éden. Significa que o milênio, que é colocado na Bíblia, registrado na Bíblia como um evento escatológico, e foi anunciado pelo apóstolo João, o apóstolo João diz lá, no capítulo de número 20 de Apocalipse, no versículo de número 6, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 6, diz assim: Bem-aventurado, ou seja, feliz e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, Jesus vai reinar aqui na terra 1000 anos com os seus sacerdotes, com os seus discípulos, vamos dizer assim de uma forma mais abrangente, com todos aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Portanto, aí estão as 3 dimensões do reino de Deus: a espiritual, a presente, quando ele está dentro de nós, e a dimensão futura, quando ele vai reinar nesta terra por 1000 anos com os seus filhos, os filhos de Deus. No item número 2 da lição, nós vamos falar sobre a universalidade do reino de Deus. E o que é essa universalidade? O médico Lucas, ele anunciou, registrou no seu livro que a chegada do reino de Deus é universal, ou seja, tanto na sua dimensão material como espiritual, essa chegada através da pessoa de Jesus Cristo, com as suas benesses, ou seja, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e vida eterna, é acessível a todas as pessoas, sem qualquer acepção, segundo a opção de escolha de cada um em fazer parte ou não do reino dos céus. Então, ela é universal. Jesus Cristo veio a esta terra, foi morto, foi crucificado na cruz do Calvário, morto, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados e salvar, e nos salvar. E isso se estende a toda e qualquer pessoa, sem acepção. Lucas capítulo 13, versículo de número 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. 13, 18 e 19. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se dos seus ramos. Portanto, é uma parábola em que um grão de mostarda é colocado na terra, se transforma então, brota numa árvore que dá frutos e esta árvore acolhe a todos. Assim é o reino de Deus. Ela é universal. Ele ainda vai falar no capítulo 10, 9 e 11, né, esta mesma condição, quando diz assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, deve ser anunciado para todos e é para todos. É universal. No item 3 da lição, nós vamos falar sobre a proclamação do reino. Já que nós falamos da existência deste reino, nós falamos também, então, que este reino é universal e agora há uma necessidade de que ele seja proclamado. Então,
Quando a gente considera essa existência do reino de Deus, a sua universalidade, a sua chegada na Terra, através de Jesus Cristo com seus benefícios materiais e espirituais, então se torna imperativo que venhamos a proclamar a todas as pessoas, pelos seus legítimos representantes. Ou seja, quem proclama são os legítimos representantes do Senhor, que foi lá no início, na igreja primitiva, através dos ministros, né, dos discípulos. E depois se, a igreja ficou com esta incumbência quando Jesus estabeleceu a grande comissão. Ou seja, Jesus diz: ide pregar o evangelho em todo o mundo. E esta grande comissão é para sabiamente confrontar o pecado e anunciar o plano de salvação e a vida eterna para todas as sociedades constituídas no mundo inteiro. Nós observamos na Bíblia inúmeros registros desta imperativa ordenança da proclamação do Evangelho de Cristo. Entretanto, nós vamos destacar aqui uma marcante alusão feita no livro de Marcos a este preceito de anunciar a todo mundo o Evangelho de Cristo. Então, nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho de Cristo, a salvação, a vida eterna a toda a humanidade, especialmente nos dias de hoje, onde nós temos recursos ilimitados para realizar exatamente esta anunciação, esta proclamação do Evangelho de Cristo. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, nós, como igreja, devemos pregar o Evangelho de Cristo e os sinais vão confirmar, sinais, prodígios e maravilhas vão confirmar a nossa autoridade e poder para a pregação deste Evangelho do Senhor. A toda e qualquer criatura, toda e qualquer pessoa, sem acepção. Vejamos agora quais são os requisitos para entrar no reino de Deus. As Escrituras elas evidenciam vários requisitos de ordem moral e espiritual para entrar no reino de Deus, tais como o arrependimento de pecados, estamos falando aqui de virtude, de requisitos, a humildade, a obediência, a capacidade de perdoar, a prática da justiça de Deus, a consagração e o amor ao Senhor Jesus, a prioridade em buscar o reino de Deus e muitas outras. A Bíblia está repleta destas passagens. Porém, uma das mais notáveis passagens bíblicas sobre o ver e entrar, caminhar no reino de Deus, foi consagrado pelo apóstolo João, em que ele relata a conversa de Jesus Cristo e um grande líder dos judeus. Conversa de Jesus com um grande líder dos judeus chamado Nicodemos. Em síntese, Jesus disse para Nicodemos, que em primeiro lugar, para ver, isto é, contemplar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E para entrar, isto é, fazer parte deste reino, é necessário nascer da água
e do Espírito. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 3 ao 5, há exatamente uma alusão a esta passagem. Diz assim, a este fato. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, para ver, tem que nascer de novo. E para entrar, tem que nascer da água e do Espírito. Vejamos então esses dois termos em que Jesus tipifica que o ver e entrar, ou seja, ele tipifica que esse requisito para ver e para entrar no reino de Deus. O nascer de novo, ele se reporta à origem do novo nascimento, isto é, nascer do alto, nascer de novo pelo Espírito, ter uma nova vida no Espírito, para assim ampliar a nossa visão circunscrita ao mundo natural para o mundo sobrenatural, ou seja, passamos a enxergar um mundo espiritual quando a gente recebe Cristo, quando a gente recebe o Espírito Santo no nosso ser, a gente transborda esta visão do mundo natural para um mundo sobrenatural. E, por conseguinte, passa-se a enxergar o reino de Deus e o alvo principal nosso, a vida eterna. Nicodemos ele não entendeu este fato, ou este significado, e a partir de sua míope visão alicerçada numa visão só de mundo natural, achou que nascer de novo seria nascer novamente a partir do ventre materno. Então, nascer de novo tem que ser do Espírito. O Espírito vem ao seu encontro, entra no seu coração e você nasce de novo do Espírito. E aí você começa a ver o reino de Deus. O nascer da água e do Espírito é para entrar. Se reporta ao meio pelo qual se obtém o novo nascimento, o nascer de novo, que é pelo Espírito. Através de quê? Através de uma lavagem regeneradora e renovadora, simbolizada pela água espiritual, ou seja, a palavra de Deus, com a livre ação do Espírito Santo. Então, para ver o reino de Deus, eu tenho que receber o Espírito Santo no meu ser. E aí eu nasço de novo. Passo a ver o mundo sobrenatural. Passo a ver o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer da água e do Espírito. Através da palavra de Deus no meu coração, através do meu comportamento, do conhecimento dessa palavra e do meu comportamento, e do Espírito Santo agindo na minha vida. Ou seja, agora eu dependo do Espírito Santo. Agora, a minha vontade não é minha, é do Espírito. Eu faço e realizo a vontade do Espírito Santo. E aí eu vejo e entro no reino de Deus. Nós vamos agora passar para o item 5 da lição, o último item, que vai falar sobre as virtudes para viver. Já que eu vi, entrei no reino, agora eu tenho que permanecer neste reino, viver neste reino. E, mais uma vez, a Bíblia ela apresenta o reino de Deus a partir das virtudes e características que um súdito deste reino deve possuir intrinsecamente na sua pessoa, para exercer, então, a sua cidadania celestial, tanto aqui na terra como no futuro, lá no céu. Então, Mateus, no capítulo 5, capítulo 5, versículos 3 a 10, há o registro do Sermão do Monte, que é proferido por Jesus,
que traz em seu bojo esse sermão um modelo padrão de um código de conduta ética cristã, onde são enaltecidos os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguições por causa do reino de Deus. Estas virtudes aí são espirituais e também comportamentais de um súdito, ou seja, de quem pertence a esse rei. Quem possui estas virtudes em seu ser vive no reino de Deus. Viu, entrou e agora vive no reino de Deus. Então, estas virtudes que foram anunciadas pelo Senhor Jesus no monte, como já falei, elas são espirituais e também têm uma configuração comportamental. E essas virtudes aí, elas não podem ser recebidas naturalmente. Não. Ou seja, elas são recebidas através do Espírito Santo. Agora, duas virtudes, essas que estão aí com fundo verde, são enaltecidas pelo Senhor para tomar posse do reino de Deus. Tá? Essas duas que estão com fundo verde, que é exatamente os pobres de espírito e os que sofrem perseguições. Então, nesta passagem bíblica de Mateus, capítulo de número 5, versículos 3 a 10, Jesus diz assim no versículo 3: Felizes as pessoas que, que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Ou seja, esse pobre de espírito aí não é no sentido material, é no sentido de que você vamos dizer assim, se despoja de todo e qualquer valor que você tenha, do seu conhecimento, da sua intelectualidade, você se esvazia para receber o Espírito, tá? E aí você é feliz, bem-aventurado. E, portanto, se é feliz, o reino de Deus é seu. No versículo 10, Jesus diz assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e fazemos parte do reino dos céus, nós passamos a sofrer, de uma certa forma, perseguições. Perseguições no sentido de tentar nos tirar, ou seja, tentam nos tirar deste caminho, do caminho que é Jesus Cristo. Tá dizendo que o Evangelho ele não é real, não existe céu e que não existe Deus. Então, todos esses valores que são contrários aos preceitos divinos, eles se revestem de perseguições para que a gente saia do caminho de Deus. Mas feliz é aquele, tá? Que é perseguido, né? Porque faz a vontade de Deus, tá? Vamos dizer assim, contraria muitas, até mesmo pessoas, contraria muitos valores da sociedade por causa do reino de Deus. Então, a Bíblia diz que nós somos felizes por isso. E por isso o reino de Deus é nosso. Concluindo então a nossa aula de hoje. A relação sociedade versus reino de Deus, ou seja, a humanidade dispersa em milhares de regiões geográficas, vivendo em diversas sociedades, conforme seus costumes, tradições, regras, normas, ordenamentos jurídicos, culturais, políticos, econômicos, religiosos e sociais, jamais nestes regramentos de governos humanísticos, nós teremos o atendimento do anseio que nós temos no nosso interior. Ou seja, jamais teremos completude de segurança e de paz e de felicidade com as coisas da terra. Nada aqui na terra
vai nos dar completude de segurança, de paz e de felicidade. Absolutamente nada. Então, o rei Salomão disse sabiamente, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem o desejo da eternidade. Nós temos o desejo da eternidade. Nós não queremos morrer fisicamente nunca. A gente quer viver o maior tempo possível na Terra. Mas sabemos que um dia nós vamos partir desta Terra. Então, a partir desta lição, nós vimos que a igreja ela não é o reino de Deus, mas ela é a legítima representação desse reino. Porque muitos pensam que a igreja é o reino de Deus. Não, a igreja é a representação espiritual do reino de Deus aqui na terra. E ela deve proclamar e viver este reino de Deus nos 4 cantos do planeta, para que tenhamos homens e mulheres saudáveis, familiares saudáveis, sociedades saudáveis e, por conseguinte, humanidade saudável no corpo, na alma e no espírito, para experimentar salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Em resumo, para ver, entrar e viver no reino de Deus somente na pessoa de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e veja, entre e viva no reino de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Nós chegamos então ao final da nossa aula. E no próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, nós vamos estudar a lição de número 7. Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Shalom Adonai.